Agora está no ar a vinheta do evento. Na tela aparece um tecido branco, como que voando, que aos poucos vai se tornando amarelo. Pelas extremidades do quadro aparecem alguns retângulos que vão se sobrepondo a esta tela amarela. Nesses retângulos estão algumas imagens que lembram diferentes e multicoloridas tiras de tecido. Em cima do quadro aparece o título do evento e as informações desse vídeo. No centro da tela aparecem os rostos de Boal e Freire. Que, aos poucos, vão ficando maior e ganham quase toda a tela. Bom dia! Eu sou César Paro, um dos membros do GESTO, o Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido. Sou educador popular em saúde. Eu sou um homem branco, de um rosto longo. Eu tenho barba, meus olhos são pretos, o meu nariz é um nariz grande. Eu estou hoje com um coque. Estou com um brinco também de conchas e estou vestindo uma camisa de botão com muitas cores, onde tem predominado um azul escuro. No meu fundo tem uma parede azul e algumas plantas e um quadro que faz parte da minha casa. Bom dia, eu sou Ellen, eu também sou integrante do Gesto. Sou coringa, artista, ativista e estou aqui com vocês para lançar esse livro. Eu sou uma mulher branca, tenho uma boca mediana, um nariz pequeno, os olhos um pouco puxadinhos, castanhos, cabelos castanhos, que hoje estão para o alto e eles são bastante encaracolados. E hoje eles estão lá no altinho fazendo um destaque. A minha camisa é preta, eu estou com um anel abóbora, uns brincos também, cor de abóbora. E a meu fundo a gente vê uma parede em que tem o desenho da árvore do Teatro do Oprimido, só que ela está um pouquinho cortada, não dá para ver toda. E no centro dela tem um quadro com um gato dentro de uma janela. Ao lado tem uma porta com um penduricalho. É isso. Olá, eu sou Cachalote Matos, faço parte do Gesto, também estou lá doutorando na UERJ, faço parte do coletivo Cor do Brasil, que trata de questões negras dentro do Teatro do Oprimido. Eu sou um homem negro, estou vestindo uma camisa preta com desenhos brancos. Eu uso barba, minha barba já é preta um pouco grisalha, que eu já tenho 44 anos. Estou usando óculos e estou usando um chapéu de couro marrom. Atrás de mim tem uma parede branca, junto com prateleiras, fazendo minha biblioteca com livros. Muito prazer. Olá, eu sou Antônia Pereira, atual líder do GESTO, Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido. Eu sou uma mulher branca, estou usando óculos brancos, meus cabelos são pretos. Atrás de mim eu tenho uma escada que dá para o segundo andar da minha casa. Na minha lateral direita, um balcão à americana. Na minha lateral esquerda, uma parede vermelha. Eu estou usando uma blusa salmão, com uma golinha e um pequeno decote. E hoje, aqui pela manhã, nós viemos lançar o livro Teatro do Oprimido e Universidade, que vocês verão daqui a pouquinho, logo em seguida, a audiodescrição da nossa capa. Nesse momento, os 4 participantes desligaram suas câmeras e está projetada a tela do livro. Na tela do livro, a capa do livro é composta por 16 imagens que ficam na metade superior da capa. Essas 16 imagens são quadradinhos
que são registros de processos de teatro do oprimido desenvolvidos em meio à pandemia. São, então, registros de algumas imagens feitas por participantes em oficinas, em processos estéticos. Tem participantes que estão com a boca cerrada, tem outros puxando o cabelo, tem participantes com a camisa tampando a cara, tem participante que só mostra o olho num olhar de espanto, tem participante que puxa o cabelo e coloca como uma tesoura no cabelo como se estivesse cortando. Há participantes se enforcando, há um outro que coloca um dedo na tela, há um outro que tampa os olhos. E aí, na metade inferior da capa do livro, tem uma barra azul, onde em letras brancas está escrito o título do livro: Teatro do Oprimido e Universidade. Experienciações pedagógico-artivistas e em redes para esperançar. É o volume 2, e na parte final da capa há o nome dos organizadores: Antônia Pereira Bezerra, Cachalote Matos, César Augusto Paro, Ellen Sarapec, Lico Turli, Luzirene do Rego Leite, e, por fim, ao logo da editora Mundo Contemporâneo, que foi a parceira que desenvolveu esse livro conosco do Gesto. Agora a gente vai voltar à tela com os 4 participantes para a gente continuar. Antônia, conta aí um pouco pra gente. Pois bem, gente boa, em tempos de pandemia e diante da crise mundial e do medo do futuro, o Teatro do Oprimido se reinventa, reage, denuncia, conecta, propõe e intersecciona. Este livro, Teatro do Oprimido e Universidade, experienciações pedagógico-artivistas em rede para esperançar, é mais um resultado da conquista desse novo e sempre velho território que é a universidade. Essa é uma iniciativa do Gesto e é um produto ainda das 8ª Jornadas de Teatro do Oprimido e Universidade, que tiveram lugar de 19 a 24 de outubro do ano passado, em formato também totalmente online, né, como a Gitus desse ano. Então, essa coletânea, ela reúne contribuições de professores, pesquisadores, estudantes de mestrado, doutorado e até mesmo da iniciação científica. Então, aqui, os leitores vão se deparar com reflexões sobre fazeres derivados, inspirados ou totalmente norteados pela metodologia do teatro do oprimido, né? Esses saberes estão organizados em 2 grandes blocos temáticos, intitulados Perspectivas Pedagógicas e Virtualidades e Artivismos, Redes e Intersecções. Então, vou passar a palavra agora para César, que vai falar um pouco da contribuição dele na presente obra. Bem, nessa obra, eu desenvolvi um capítulo, um dos capítulos, junto com estudantes de medicina e de fisioterapia da UFRJ, e também professores da Faculdade de Medicina, o capítulo de livro intitulado Por Teatro do Oprimido e Palhaçaria, Estratégias Pedagógicas na Formação de Profissionais de Saúde. Ali a gente conta um pouco sobre as experienciações que a gente teve com o Teatro do Oprimido para a gente repensar a nossa própria formação e a nossa futura prática profissional. Então, quem tiver interesse aí, vou adorar que vocês possam ler e depois a gente tomar um café, mesmo que virtual, para conversar sobre o que está ali. Vou aproveitar que eu estou com a fala para comentar também que esse livro está como acesso gratuito. A gente acaba de colocar na tela, então, uma descrição de onde acessar. Então, para acessar a versão eletrônica gratuita, o site é do PPGAC, www.ppgac.tea.ufba.br/pt/livros. E para comprar o livro,
quem quiser o livro físico, a editora Metanoia, que você pode procurar no Google, editora Metanoia, e aí lá você pode também ter acesso ao livro físico. É isso, agora eu quero ouvir um pouco, Ellen. E aí, o que você produziu aí pro livro? Conta um pouco aí também. Aproveitando que você falou em café, César, eu peguei aqui o meu rapidamente, tá? Porque essa hora da manhã é preciso, né? Então, no livro, nesse segunda edição, opa, tá todo mundo com café, todo mundo com sua canequinha dando um brinde aqui. Então, nesse livro do Gesto, nesse volume 2 aí, eu coloquei um artigo, na verdade, assim, Boal, ele constrói durante toda a sua vida, junto com os coletivos com os quais ele trabalhou, né? Ele sempre a busca dele e desses coletivos foi por um teatro feito pelas, sobre e para as pessoas oprimidas, né? Que o teatro voltasse a ser o que ele veio ao mundo para ser, uma arte do ser humano. Então, na verdade, o artigo é simplesmente uma releitura dos livros do Boal. Eu peguei, reli os livros do Boal e fiz o que aparece em cada livro que pontua esse caminho que ele traça de um teatro a ser feito, né, que devidamente deveria ser feito pelas, sobre e para as oprimidas. Então, acho que é um artigo que pode ser interessante para os pesquisadores e pesquisadoras que têm interesse em pensar um pouquinho essa trajetória de Boal e saber um pouquinho o que tem nos livros dele. Tá? Agora eu vou passar a bola para o meu amiguíssimo e colega de trabalho, Cachalote Matos. Opa! Então, nesse livro eu contribuí com um texto, né, que me interessa, uma área que me interessa, que é a intersecção entre teatro oprimido e negritude, e um texto chamado Negras Transgressões, que fala um pouco da história do Cor do Brasil, do Grupo Cor do Brasil, que existe há 10 anos, né, agora 11 anos, né, começou em 2010, a partir do momento que Bárbara recebeu um convite para estar no 3º Festival Mundial de Artes Negras, no Senegal, e aí propôs que fosse um elenco negro do CTO para esse lugar. Então, fala um pouco sobre essa trajetória do grupo, mas também pensando estratégias para empretecer o teatro oprimido, né? Levando em consideração que, hegemonicamente, o teatro oprimido era um pouco ainda formado por pessoas brancas, classe média. Então, contando um pouco dessa trajetória, o trabalho de Bárbara e de Cláudia para estratégico para que isso acontecesse. Então, confere lá, é um pouco sobre isso. Negras Transgressões. Antônia Pereira. Então, gente, o que vocês estão esperando? Correm lá no site do PPGAC UFBA para adquirir o seu exemplar digital ou no site da editora Metanoia para adquirir o seu exemplar expresso e partilhar aqui dessas reflexões, né, das nossas reflexões aqui enquanto artistas, ativistas, professores e educadores que atuam aí nesse front, né, nesse campo de batalha que é o teatro do oprimido, nesses tempos de crise. Coloco de novo a capa aí para brindar com vocês essa imagem belíssima que a gente teve e agradecer, né, em nome de todos os autoras e autores, de todo mundo que ajudou a construir essa obra. É isso aí, muito obrigado e a gente se vê numa próxima. Valeu, tchau, gente. Olá, eu sou Marcel Cavalcante, professor de Educação Física da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro. Eu sou um homem branco, cabelo liso, castanho, barba grisalha, estou usando óculos com um ar um pouco transparente, estou de fone de ouvido que o fio é preto e branco e estou com uma camisa cinza, preta e branca com a figura do Chaplin do filme, que ele está com um cachorrinho do lado.
Aqui ao fundo uma parede azul, meio rajada, com alguns tons de azul, mas predominando o azul claro. Bom, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o livro Educação Física e Diferença, Perspectivas e Diálogos. É um livro escrito essencialmente por professores de educação física. A organização desse livro, porque são vários autores, a organização desse livro é do William de Góes Ribeiro, da Rita de Cássia de Oliveira e Silva e da Denise de Souza Destro. O meu capítulo se chama O Corpo Livre, Perspectivas, Reflexões e Ações Concretas na relação entre educação física escolar e teatro do oprimido. Eu escrevi esse capítulo num formato de ensaio, para ele não ficar muito acadêmico, digamos assim. E a motivação principal, o corpo livre, o que é isso? Surgiu de um incômodo, de uma situação que aconteceu na segunda Agitou. Um grupo de meninas da Unirio montou um espetáculo de teatro fórum em que o tema principal era a gordofobia, preconceito que as pessoas têm contra as pessoas gordas. E o incômodo veio não da apresentação delas, pelo contrário, a apresentação foi magnífica, só que na hora do debate, no final, uma das pessoas que se colocou desqualificou completamente a discussão delas, dizendo que aquela situação que elas estavam apresentando não era uma situação de opressão. Isso me incomodou demais na hora e me pegou de surpresa, mas naquele momento eu não me sentia à vontade de me colocar. As meninas, as atrizes do elenco se colocaram, algumas pessoas que estavam como espectadores também se colocaram, e foi uma discussão até muito rica. E aí, em 2019, eu recebi o convite, de participar com um capítulo desse livro. Não estava envolvido em nenhuma pesquisa específica, o que eu poderia contribuir. E aí eu fiz uma espécie de autoanálise, do que me incomodava. E aí eu me dei conta, de que esse assunto, não o acontecimento em si da Agitou, mas o assunto como um todo. Então, diante da dificuldade até de tratar do tema, uma vez que muitas vezes as pessoas nem consideram como uma opressão específica, a gente em algum momento perde um pouco a noção do quanto é séria essa questão, essa discussão das opressões sobre o corpo. Então, o que eu busquei fazer com esse escrito foi, antes de argumentar qualquer coisa, e fui buscar um pouco na questão histórica, o quanto esse corpo humano vem sendo utilizado como meio para a opressão. Vou falar para vocês aqui qual foi o objetivo que eu coloquei aqui escrito, tá bom? O objetivo deste capítulo é investigar de que formas o teatro do oprimido, em consonância com a educação física escolar, numa perspectiva transformadora e emancipadora do ser humano, pode auxiliar em problematizar, debater, refletir e propor ações concretas sobre as questões corporais envolvendo autoimagem, baixa autoestima e imposição social de padrões de estética corporal. A proposta é trazer para a luz a discussão, para a gente debater, enxergar que existe essa forma de opressão, o quanto a gente tem aí crianças e jovens sofrendo, muitas vezes de forma silenciada, por conta de questões corporais e por conta de violências que eles sofrem, físicas, psicológicas, em cima de características físicas suas, por exemplo. Então, por isso eu citei a questão da autoestima, essas questões aí dos padrões, que são impostos para nós pela mídia, pelos modelos que vão sendo passados historicamente, Então, para algumas pessoas isso é algo bem sério e, principalmente, são questões que muitas vezes, quando a gente quer trazer para a mesa,
são desqualificadas e tratadas como problemas que podem ser resolvidos individualmente. Isso não é verdade. Elas devem ser combatidas, sim, individualmente, mas se tratam de problemas coletivos. A gente tem que ter um pensamento coletivo também sobre essas questões. Então, essa é uma parte da proposta. A outra parte é trazer justamente, né, a ideia da integração do teatro do oprimido com a educação física. E aí aqui, em relação ao teatro do oprimido, eu falo dos jogos e dos exercícios, do teatro-imagem, do arco-íris do desejo, da estética do oprimido, né? No lado da educação física eu falo um pouco também dos jogos cooperativos e de que formas, né, eu dou algumas sugestões, né, de como a gente pode tratar desses assuntos e até ajudar essas pessoas a enxergarem isso de uma forma melhor, para que elas possam, né, combater isso no dia a dia delas. Isso tudo sem excluir todas as outras discussões que são feitas dentro do teatro do oprimido, dentro dos movimentos sociais, dentro de todas as questões seríssimas que estão aí, mas posso dizer para vocês, até baseado muito nessa pesquisa, que as questões corporais, as questões das corporeidades, estão presentes em todas as outras opressões, né? Algumas vezes invisibilizadas, é verdade, né? Em outras, com um destaque um pouco menor, porque tem outras coisas mais graves acontecendo, mais urgentes de serem tratadas, né? Mas, de forma alguma, uma discussão exclui a outra. Essa é a minha questão com esse capítulo, tá bom? Espero poder contribuir, né, com o estudo de vocês, com as leituras, e vou estar à disposição para quem quiser continuar esse diálogo, porque o objetivo principal, quando a gente escreve, é esse, né? Iniciar um diálogo, não é encerrar nada, tá bom? Então fica aqui mais uma vez a dica. Então, é com alegria que a gente vai compartilhar com vocês esse e-book, né, que a gente realizou. Foi parte de um projeto, né, chamado Investigando as Contribuições de Metodologias Baseadas no Teatro, como ferramenta de pesquisa no contexto de violência e trajetória educacional dos jovens. Esse projeto, ele foi realizado numa escola no Recife, né, uma escola pública, que a gente atuou com professores e com jovens, né, do ensino médio. E a partir desse trabalho, a gente, baseado também na tese de doutorado Teatro Social dos Afetos, numa pesquisa que a gente já vinha realizando nas escolas aqui em São Paulo, a gente produziu esse e-book, de maneira que as pessoas pudessem ter acesso a um conteúdo mais simples, né, e com acesso a alguns jogos também para poder que virasse um material que pudesse ser praticado nas escolas, né? E por que nas escolas, né, Dani? Vai falar um pouquinho do contexto? A primeira parte do e-book a gente se dedica a trazer um conteúdo onde a gente conseguisse deslocar um pouco o olhar da violência escolar, né, que recorrentemente é produzida a partir de uma estigmatização do sujeito, né? É o aluno problema, é aquele indivíduo que pratica a violência, para como a gente consegue analisar de uma forma institucional, ou seja, entendendo que dentro do processo histórico, certos procedimentos, certas crenças são cristalizadas dentro desse ambiente, né? Que constituem o que é a escola, só que elas são, vamos dizer, invisibilizadas, naturalizadas, silenciadas,
de forma que a gente quase já não percebe mais esses elementos, mas que são elementos que constituem a violência. Ou seja, né, a violência não é aquele menino que vai lá e bate na cabeça do outro amigo ou joga a carteira no professor. É claro que a gente não quer desresponsabilizar o sujeito pela sua ação, mas de entender que a ação dele é uma composição com diversos outros aspectos, né, institucionais que leva aquela ação a acontecer. Então, quando a gente pega historicamente a constituição da escola como uma instituição moderna, né, dentro de um contexto do surgimento, né, do capitalismo, né, da sociedade de mercado, que precisa de corpos que sejam disciplinados, né, e economicamente úteis. Então, as práticas escolares elas vão ter a ver com esse modo de disciplinarização, só que no nosso contexto, somado com um contexto de colonização, né, que a gente vai ter todo um processo de associação entre os jesuítas e a formação da escola, né, que vai ter esse olhar de uma certa conversão ao modo, né, europeu de vida. Não só o cristianismo, mas as práticas europeias. Então, a nossa escola ela está marcada com um certo olhar de como que a gente converte o selvagem num europeu, né? Então, as disciplinas, as práticas, o modo, né, de tentar organizar, tem tudo a ver com um certo olhar, um certo modo de vida que desconsidera as outras culturas, né, os outros modos de vida que fazem parte da nossa sociedade, que são silenciados e são apagados. E claro que os alunos se inserindo dentro desse contexto, se produzem as diferenças, né? As diferenças se encontram, mas se encontram tentando ser disciplinarizadas, ou seja, já são violentadas de alguma maneira, e nesse contexto a violência se produz dentro do campo da escola, né? Então, acho que a gente volta a falar disso da instituição, mas acho que apresenta o Teatro Social dos Afetos. Como é um vídeo curtinho para a gente apresentar para vocês, depois vocês vão ter acesso a esse material com um pouco mais de detalhes, né, para poder falar um pouco mais até do trabalho que a gente faz com a instituição, né, e por que os afetos e por que esse trabalho que a gente vem realizando a partir agora do que a Dani está falando, né, porque quando chegou nas escolas a gente percebeu que tinha uma individualização do sujeito, né, nas relações opressivas, diante de uma opressão, né? Então, a ideia era desindividualizar esse sofrimento e as relações de opressão, né? Então, isso pode gerar com que a gente pudesse ver o que sustentava essas relações opressivas, né? Então, no caso do Teatro Social dos Afetos, ele vai olhar para os afetos de uma maneira spinozana, que significa como a gente afeta e é afetado. Então, não é sobre carinho, amor, é sobre afetações que são da ordem de aumentar ou diminuir nossa potência de vida, né? E diminuir e aumentar a potência de vida significa a potência de ação. Então, para poder a gente transformar a sociedade, a gente precisa agir, não é verdade? Dentro do silenciamento, da impotência, de estar, né, não se conseguir se mover, dos movimentos que se faz é a violência, né? Que é o que a gente percebe com muitos jovens que, inclusive, reproduzem uma violência na escola, dentro desse contexto todo que a Dani acabou de falar. Então, o nosso trabalho foi tentar promover vivências, né? Vivências através de jogos, através de criações artísticas que pudessem fomentar a imaginação para se pensar outras possibilidades de se relacionar, né? E outras possibilidades deles virem a serem dentro da escola, um espaço de escuta também, porque a escuta acaba sendo uma coisa assim, como diria o Rubens Alves, né? Ela é muito sutil, por isso ela é muito difícil, mas ela é muito importante para os nossos trabalhos coletivos, em coletividade, né? Então, como é que esses professores eram escutados, né, nessa escola pela coordenação, pela direção, como eles escutavam seus alunos também. Então, a gente foi percebendo que tinha ali uma conversa que era quase que vários monólogos, não tinha de fato, né? Como você pode incluir o diferente, entender culturas diversas, sendo que você está nessa ideia que a Dani colocou, de uma ideia única do que é que tem que ser escola, do que é o aprendizado. Ali não tinha potência de aprender.
se desenvolver e criar coisas novas. Então, esse trabalho entrou com foco nos afetos desta maneira, né? Quer falar da instituição, né? Eu ia até pensar um exemplo, talvez, né? Porque quando a gente começa a analisar, assim, quais eram os afetos que eram mais presentes, assim, né? Acho que tem dois que era muito recorrente a gente ver a circulação ocorrer em quase todas as escolas, que é a raiva e o cansaço, né? Não tinha escola que a gente não chegasse, os professores estou exausto, estou acabado, não tenho tempo para nada e tudo mais, e dos alunos uma raiva, né? E aí quando a gente olha, quando a gente desloca, né, da dicotomia de oprimido e opressor, é justamente para entender que opressão não é o encontro de duas linhas, né? É uma trama, né? São várias linhas que estão se atravessando e produzindo. Então, o afeto é um bom jeito da gente perguntar que linhas são essas. Porque quando a gente fala raiva, a gente fala assim, bom, mas então o que está acontecendo? Quais são os procedimentos escolares que estão produzindo raiva? E aí a gente olha lá, muitas vezes, o aluno que sofria bullying ou aquele que praticava, já existia todo um circuito de ação que era, o aluno ia reclamar com o professor não tinha tempo porque ele estava cansado, porque tem a GEIF, tem um não sei o que lá, tem aquele procedimento, tem os relatórios que tem que fazer e tudo mais, e aí mandava esse aluno para a diretoria, chamava os pais, e aí isso se reproduzia dentro de uma lógica que não fazia nenhum sentido, por quê? Porque a gente está, como a Kelly falou, né, focando no sujeito, o problema está naquele que bateu naquele, né? Simplesmente esse é o problema, manda para os pais meio também não sabem muito o que fazer, e aquilo entra num círculo vicioso, de que não resolve nada, né? E os próprios alunos falavam, não, tem coisas que precisam discutir com a sala, tem questões que precisam abrir para os alunos mudarem, né? Falarem quais são os conteúdos que eles estão discutindo, voltar a trazer sentido para a escola, né? Que é algo que se perdeu. Então, vamos dizer, a nossa grande tarefa, é a mais difícil de todos nós, né? Mas é como a gente devolve ao coletivo aquilo que é produção coletiva. Ela pode ser vivido nos corpos individuais, mas é uma produção coletiva. Então, acho que esse era um pouco o desafio, né? De pensar, vamos dizer, para além do oprimido e opressor, para pensar dentro do campo da esfera institucional. Bom, como que essa é só uma introdução para vocês, quero convidar vocês, então, a fazerem uma ótima leitura, uma leitura agradável, responsável. Então, tem alguns jogos, alguns que estão no Arsenal do Teatro Oprimido, que a gente reescreveu, outros que a gente foi desenvolvendo no coletivo no decorrer da nossa pesquisa. E também tem um podcast chamado Café com Afeto, que a gente, durante esse projeto, realizou, não são muitos, mas são alguns, que a gente fala um pouco mais do processo, foi também uma produção bem interessante, vocês podem encontrar também, caso vocês tenham interesse de conhecer um pouco mais a pesquisa, né, depois de lerem o e-book ou durante, fica o convite aí para vocês. Um abraço, galera, boa leitura. Olá, meu nome é Gel Brito, eu trabalho no Centro de Teatro do Oprimido há 31 anos, desde 1990, e também sou fundador e faço parte da coordenação executiva da Escola de Teatro Popular, onde a gente trabalha com vários movimentos sociais no estado do Rio de Janeiro. Eu fiz um mestrado sobre o teatro oprimido e como o BOL construiu o teatro oprimido numa perspectiva marxista, né? O BOL, como marxista que era, ele teve várias influências muito diversas no Brasil, nos Estados Unidos onde ele estudou, e também quando ele voltou, ele foi diretor do Teatro de Arena, onde ele desemboca no desenvolvimento do Teatro de Arena, no Teatro do Oprimido, em 1971, com a primeira técnica do Teatro Jornal.
né? Então, nesse livro aqui, né, Cultura de Classe e Resistências Artísticas, tem vários capítulos sobre luta de classes e cultura, sobre música, sobre cinema, teatro, e tem um capítulo meu que é o capítulo 6, né, aqui na página 127, que se chama Teatro do Oprimido e Augusto Boal, uma jornada marxista. É praticamente uma tentativa, né, que nunca é sempre possível, né, de resumo da minha dissertação. Esse livro é da Consequência, editora Consequência, organizado pela Kênia Miranda, que é professor da UF, aqui na Universidade Federal Fluminense. E eu espero em breve estar lançando, na verdade, meu livro, que pega não só a minha dissertação, mas muito mais, pegando a construção do teatro oprimido desde o Rio de Janeiro, quando o Boal tem essa influência maior, principalmente do Nelson Rodrigues, que é muito conhecida, mas também do Abdias do Nascimento, que foi o criador do Teatro Experimental do Negro, onde o Boal escreveu várias peças, né, para o Teatro Experimental do Negro, que nunca foram, inclusive, encenadas. Teve uma, na verdade, que foi encenada no próprio Estados Unidos, quando ele foi estudar lá, que ele tem as influências lá, desde o John Guzner, que é o grande professor dele, mas também o Langes Hughes, que é um poeta negro estadunidense, marxista também, que foi muito importante, até hoje muito importante, mas muito pouco conhecido aqui no Brasil. A influência do método do Stanislavski, através do Lee Strasberg, né, da Acto Studio, e através do John Guzman, uma influência muito direta também do Erwin Piscator, que foi o criador do teatro, do termo teatro épico, inclusive. Ele trabalhou com o Brecht, depois o Brecht desenvolveu também o próprio teatro épico, e que ele escreveu o livro Teatro Político, e essa parte também é muito pouco conhecida no Brasil, né? Tem essa conexão muito grande com o Brecht, do Boal, mas muito pouco se fala sobre o Piscator, que tem uma conexão muito grande com o teatro oprimido, com a forma de escrever os textos, né, e todo o processo que o Augusto Boal desenvolveu. Depois, quando ele retorna para o Brasil, ele vai para o Teatro de Arena, diretor do Teatro de Arena, e aí tem todas as conexões que ele faz, sempre de uma forma marxista, mas crítica, principalmente ao PCB, né, que é o Partido Comunista Brasileiro da época, que o Boal era crítico porque o PCB tinha uma lógica, digamos, etapista da revolução, onde teria primeiro uma revolução burguesa, depois a revolução proletária. O Boal nunca foi muito a favor de uma aliança com a burguesia nacional, ele sempre entendeu que a burguesia, seja ela nacional ou internacional, ela será sempre a favor do capital. E a gente vê que, infelizmente, o Boal estava certo, desde o golpe de 64 até o golpe de 2013, aqui, como a gente viu, e a situação que a gente vive hoje, né, só vem confirmar essa situação. Então, o Boal sempre teve essa perspectiva marxista, mas de uma maneira crítica ao, digamos, ao marxismo predominante, o marxismo dominante, né, hegemônico, que era o do PCB, né, na época. O Boal chega, faz uma conexão muito grande com o Robert Schwartz, com a Anatole Rosenfeld, né, o Gianfrancisco Guarnieri, que eram pessoas do Arena, tudo, o Vianinha. Então, o Boal tem todo esse processo que ele começa, eu coloco como momentos, né, que ele vai desenvolvendo, que o primeiro é a da engrenagem, né, que o Brecht coloca a questão da engrenagem dentro do teatro como uma etapa dentro do próprio sistema capitalista, né, como ele próprio se reproduz, como o próprio capitalismo coloca para as várias linguagens e questões da própria sociedade. E o Boal coloca como uma primeira quebra dessa engrenagem o sistema de interpretação, onde ele trabalha com Stanislavski e faz uma adaptação do Stanislavski para a situação brasileira, né? Uma interpretação, digamos, brasileira, tendo esse debate do nacional, mas sem ser nacionalista, né? Então, esse é um primeiro momento. Depois o Boal coloca a questão do seminário de dramaturgia e o próprio seminário do Capital também, que foi muito importante na época, que a primeira companheira dele, a Bettina Costa, fez parte, junto com o próprio Robert Schwartz, como eu falei, né, o Gianotti, que faleceu agora recentemente, Michel Levy, Marilyn Chauí e muitas outras pessoas que participaram, que foi uma revolução dentro da própria sociologia. Então, o Boal cria o seminário de dramaturgia, que a ideia era você não só atuar, mas você também escrever seus próprios textos. Então, vai se desenvolvendo toda a lógica do teatro oprimido, que é de você fazer todas as funções teatrais, desde o texto, a interpretação, a cenografia,
né? Então o BOL vai, a partir desse momento, vai desenvolvendo isso. E o próprio momento da nacionalização dos clássicos que o próprio Teatro de Arena desenvolve é a mudança do próprio texto para o que você deseja fazer, que era inclusive uma coisa que o Psiquiatra fazia muito. O Psiquiatra não é tão conhecido porque não tem textos como o Brecht, né? Ele pegava os textos e adaptava para a lógica anticapitalista. E o BOL faz todo esse processo, inclusive também entra na ALN, ele faz parte da guerrilha, Aliança Libertadora Nacional, é preso, torturado e banido do Brasil, né? E pouco antes disso ele não pode, a ditadura não permite mais atuar, não permite mais o teatro, fecha de arena, então ele vai para buscar a questão do agite próprio, né? Uma das técnicas do teatro jornal, que foi criada na Revolução Russa, na Revolução Alemã, e ele usa esses elementos do teatro jornal para criar a primeira técnica de teatro oprimido, que é justamente o teatro jornal, pegando as notícias que eram censuradas da ditadura e dando uma outra versão. Então, isso é psiquiatra puro, né? E a partir daí ele vai para a América Latina, desenvolve seu teatro, para a Europa, mas eu fico até nesse ponto. No livro eu vou desenvolver todo o processo dele até o falecimento dele em 2009, tá? Então, se vocês já quiserem um aperitivo do que vem aí do livro, não deixem de comprar esse livro, que é muito bom na consequência, com o meu capítulo, né, Teatro Oprimido e Ouço Bom, uma jornada marxista. Muito obrigado, espero que vocês gostem e fico por aqui. Um beijo grande. Olá, meu nome é Claudiane Dias, eu sou licenciada pela Universidade Federal de Brasília, num polo que tinha aqui em Ipatinga, quer dizer, o polo ainda existe, mas o curso de artes e de teatro não mais, infelizmente. O UNB, trouxe a oportunidade para diversas pessoas que já lidavam com teatro, inclusive a minha prática já existia desde 1995, que foi quando eu conheci o Teatro do Oprimido, dentro de uma escola que chamava Escola de Iniciação Teatral 7 de Outubro. E eu falo disso aqui nessa publicação, que é um livro publicado a partir do TCC de um projeto de pesquisa, que eu mesclei as pesquisas, chama Diálogo do Teatro do Oprimido e a educação integral no município de Ipatinga. Aqui eu falo um pouquinho sobre uma oficina ministrada dentro da Escola Aberta, que foi uma situação de teatro do oprimido que eu ministrei as oficinas. Mas já era um projeto que eu fui receptora dele há anos atrás, quando adolescente, que eram pessoas PDIs, iam para essa escola, e esse lugar de escola aberta foi proposta, inclusive, pelo próprio Boal, que em meados de 90 até 93 esteve atuando muito fortemente com os educadores do município de Ipatinga, que foram treinados, capacitados, acompanhados pelo Augusto Boal para, no contexto das escolas que recebiam no contraturno os alunos, terem várias modalidades, dentre elas o teatro, e depois ela migrou para este espaço, que tem o nome de Centro Cultural e Esportivo 7 de Outubro, para ressignificar essa data, que foi em 73, no 7 de outubro, onde aconteceu aqui em Ipatinga, interior de Minas Gerais, um massacre, que aqui é o Vale do Aço, onde tem várias usinas, e haviam trabalhadores insatisfeitos com direitos buscando direito trabalhista. E o Exército foi convidado para vir a Ipatinga e houveram brigas
confusões, não só no nosso município, mas nos municípios vizinhos. E em 73 houve esse massacre, e para um grito de que aqui sim é um lugar de criação, aqui sim é um lugar de pessoas livres, e principalmente na formação do sujeito, das crianças, dos adolescentes, este espaço tem esse nome. É para colocar a boca no mundo, é para dizer que não é só a frieza do aço que pode ser construída assim. E eu digo isso aqui nessa publicação, porque quando eu fui para o contexto acadêmico, eu só conseguia lembrar da minha prática, do quanto que aquilo foi libertador, porque eu sou uma pessoa de periferia, e dentre tantas opressões que uma mulher tem, e num contexto completamente entranhado de violência e do patriarcado forte, ali eu comecei a pensar, eu posso colocar a boca no mundo, eu posso ser diferente. E foi tão estimulante para mim que eu escolhi a trabalhar, a ter essa missão de vida, de ter o teatro como um norteador e também querer transformar vidas, colocar interrogações nesses sujeitos e pensar que a arte é e pode, deve estar como formadora, mesmo que a pessoa não seja artista depois. Isso é imprescindível, acessar ao humano, aos lugares de escolha, as interrogações, que as escolhas são possíveis, que tem infinitas possibilidades, inclusive no lugar onde a gente mora, e que tem uma força motora, igual uma máquina de ritmo, que é a usina de aço, mas que também tem outras tantas que permeiam este lugar, e inclusive a arte e o teatro é uma delas. Aqui, nesta publicação, eu conto essa experiência de uma oficina num colégio, numa escola, que chama Arthur Bernardes, que é numa periferia de Ipatinga, de muita violência. E a gente passou principalmente pela situação de ouvir, pesquisar o prefácio do livro, inicialmente, Jogos para Atores e Não Atores, a fêmea pré-humana, Chua, a fêmea pré-humana que descobriu o teatro, e passando sempre pelo arsenal inteiro, por todas as categorias, a gente conseguiu eleger com adolescentes e pré-adolescentes, que aqui a pesquisa conta sobre o olhar para o Fundamental 2, para pré-adolescentes e adolescentes, que depois elegeu uma cena de fórum que a gente contava sobre algumas opressões em forma de cena, e depois colocou-se para também os outros alunos do projeto, que eram de modalidades diferentes, esportivas, recreativas, artesanatos, mulheres também, que ia aos sábados, no contexto de escola aberta, para a escola. E foi eleita uma cena que falava sobre gordofobia, sobre o patriarcado, sobre a mulher, e também uma sobre homofobia. E fizemos os treinamentos, jogamos, e depois teve um momento de ensaio, e dentre a própria estrutura teve bastante debate, e a gente pôde levar para a cena como um experimento escolar, e algumas tiveram fórum, o Teatro Fórum, até o final, comigo como coringa. Eu experimentei o Teatro do Oprimido com o professor José Lopes e o Clayton Kerley em Ipatinga, que foram treinados pelo Boal, mas também estive no Centro do Teatro do Oprimido, recebendo aulas com o Flávio e com o Alessandro Conceição. Quando eu estava preparando essa pesquisa, eu estive numa oficina para retomar, para reforçar, e eu espero que isso nunca acabe aqui em Ipatinga.
Mesmo o formato de educação integral tendo mudado, eu continuo lá como educadora e vamos juntos, persistindo, resistindo, pensando que a arte pode e deve ser uma ferramenta de modificar, de transformar. Corpos estético-políticos, teatro do oprimido, direitos humanos e ancestralidades. Este livro traz experiências, reflexões e práticas do teatro do oprimido com povos e comunidades tradicionais. Em especial, os indígenas Tupiniquim, do Espírito Santo, e também os povos afro-brasileiros. Uma estética das formas de resistência social, as heranças e herdanças do povo negro, do povo indígena. 90% do povo brasileiro descende da etnia banto. A outra metade indígena compõe a nossa ancestralidade. É em busca dessas formas de expressão que estão em nossos corpos que se constrói neste livro a proposta de uma quarta raiz na árvore do teatro do oprimido. Augusto Boal trabalhou 3 pilares, 3 raízes nesta frondosa árvore: palavra, imagem, som. Aqui propusemos a quarta raiz, o movimento. Corpos em movimento que resgatam o sentido das lutas e das resistências de seus ancestrais. Corpos que desvelam, através da educação popular, do pensamento de Paulo Freire,
e de Augusto Boal, caminhantes que construíram caminhos ao caminhar. Propostas da pedagogia do oprimido, do teatro do oprimido, das oprimidas e oprimides, na estética do oprimido, das oprimidas e oprimides. Um corpo que nasce como grito ao vir a este mundo, mas que também sofre as opressões do machismo, do racismo, do patriarcado, da homofobia, da transfobia, da lesbofobia e do capitalismo. E é através deste mesmo corpo, descobrindo, abrindo as caixinhas que nos foram impostas, nos libertando de todas as camisas de força, de todas as amarras de um sistema que criminaliza o nosso desejo, que aprisiona as nossas potencialidades. É através destas mesmas raízes de movimentos corporais que se ligam aos movimentos sociais de homens, mulheres, trans, cis, em busca do reconhecimento de sua corporeidade, de sua corporalidade e das suas formas de expressão que rompam com toda opressão. Este corpo, liberto, potencializado, torna-se corpo transformador, oposto à massa de manobra, a qual querem nos tornar em tempos de fake news. Os direitos humanos conquistados a duras penas, a duras lutas de nossos ancestrais, nos remetem à responsabilidade que temos neste momento histórico em que querem aniquilar os nossos corpos, a nossa existência e a nossa forma de expressão. Corpos estético-políticos são, sobretudo, corpos em movimento. Este livro tem a abertura da bailarina, atriz, diretora e coreógrafa Eliette Miranda, de Salvador. O prefácio do Coringa de Teatro do Oprimido, professor, amigo Flávio da Conceição. E pós-fácio da grande amiga, cientista social, museóloga Cássia Liberatori. Sejam todas, todos e todes bem-vindos a esta experiência cênico-teatral em busca da libertação. Ainda não, César, peraí.
Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu sou César Paro, membro do Gesto, do Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido. A gente está aqui hoje com o grupo todo reunido e também Katiuska, que é nossa apoiadora. Hoje a gente, com bastante felicidade e satisfação, está fazendo esse vídeo para comentar, então, para lançar os anais das duas últimas edições das Jornadas Internacionais de Teatro do Oprimido e Universidade. A gente fica muito feliz, né, desse movimento e de ver hoje que a gente chega nos anais da 8ª edição. A gente publicou os anais da Agitou desde a 2ª edição, porque na primeira não houve apresentação de trabalhos, era um evento mais compacto. Depois disso, a gente foi se expandindo, ganhando corpo, ganhando cidades, ganhando mentes, se articulando com diversas atrizes, atores, diversas pessoas envolvidas no mundo do TO, que foi fazendo também com que a Agitou crescesse. Então, quando a gente chegou na 5ª Agitou, a gente não tinha os anais das anteriores, a gente decidiu que seria muito importante que a gente começasse esse movimento de registro e de memória e de sistematização de tantas produções potentes e interessantes para o mundo do TO. A gente sabe, né, todos nós somos envolvidos com o mundo da academia, o quanto o mundo, esse universo acadêmico, ele é áspero, ele é duro, né? E aí a publicação dos anais é mais uma forma de resistência. A gente sabe que muitas vezes a gente tem muita dificuldade, inclusive, de fazer publicações em teatro do oprimido, né? Quantos de nós já recebemos pareceres de artigos nossos que a gente fala, gente, a pessoa não entendeu ou não conhece nenhum teatro do oprimido. Então, é uma satisfação, mas também é um processo muito laborioso, né? É um processo que envolve não só todo mundo que fez alguma comunicação oral e envia, mas também envolve pareceristas, que são pessoas com experiência, né, tanto acadêmica ou então experiências práticas concretas com o teatro do oprimido e que então, de certo modo, nos ajudam também a qualificar esse texto, né? Então, os anais ele passa por um processo de revisão, tanto revisão teórico-conceitual, sempre numa perspectiva construtiva, né? O nosso desejo é que os textos fiquem cada vez melhores, mais críticos, e também passa por revisão ortográfica, né? E aí a gente sempre envolve uma equipe muito grande de pessoas, né? E o processo sempre também com poucos recursos, né? A gente ainda não consegue colocar para uma editora fazer todo esse processo, somos nós mesmos. Isso faz com que, inclusive, a gente hoje vai lançar os anais de 2019. Normalmente, o lançamento dos anais a gente lança de 4 a 5 meses depois do evento, e dessa vez os anais de 2019 ficaram para agora, por conta de todo esse contexto pandêmico também, né? A gente decidiu realizar, então, a edição 2020, isso trouxe bastante trabalho, bastante tarefa, então isso nos impossibilitou de publicar os anais da edição de 2019. E também a gente decidiu, para essa versão de 2020, da Agitou do ano passado, como a gente tinha todas as gravações assíncronas, né? Todos os autores, eles fizeram vídeos de até 15 minutos com as suas apresentações. A gente decidiu, então, esse ano, publicar os resumos, um link dessas apresentações. Então, os anais, especificamente, desse ano, eles não estão com o texto completo, estão com resumos, mas estão com a possibilidade aí de você poder ouvir
né, o próprio autor falar e trazer as imagens, os vídeos e as performances, né, toda a questão audiovisual que representa aquele trabalho. Então, essa é uma das novidades, a gente fica muito feliz, tem várias outras vindo por aí, né? Eu acho que essa é a nossa primeira live, depois a gente ter oficializado agora, enquanto um grupo de pesquisa no diretório do CNPq. Então, eu acho que isso vai mostrando cada vez mais os nossos avanços também, né? Nesse mundo acadêmico e mostrando o nosso lugar e a nossa produção e a relevância dela. Além disso, a gente também está apostando na própria criação do canal, né, de um site do Gesto. Então, logo mais, a gente vai ter o site do Gesto congregando todas essas produções. Por isso que aqui na descrição desse vídeo você vai ver que a gente ainda coloca os anais em repositórios da internet, por não ainda ter um site próprio, mas logo mais, daqui a alguns meses, a gente já vai estar com o site aí condensado e com todos os anais lá dentro. É isso. Queria ver se alguém do Gesto quer fazer alguma complementação, porque eu iria propor da gente fazer a leitura das duas apresentações da edição de 2019 ou de 2020. Alguém quer complementar algo? Não? Katiuska, Você não está com ele aí, né? Ou conseguiu? Consegui. Tá ótimo, então. Então, a Katiuska, por favor, se apresente. Ela teve na organização, então, dessa edição de 2019 que ocorreu em Salvador e foi uma das grandes parceiras aí. E ela, por trás dela, ela representa também várias guerreiras que tiveram conosco na construção da edição de 2019, que foi uma das edições... Sempre tudo é muito bonito, né, gente? Mas a de 2019 fica aquela saudade no coração, né, das visitas que fizemos e tudo mais. Então, Katiuska, pode se apresentar, por favor, e depois a gente vai, então, fazer uma leitura aí da apresentação dessa edição. Boa tarde, me chamo Katiuska Zambuja. Gostaria de agradecer imensamente aqui o Gesto, que é um grupo de estudos que eu admiro muito, né? Tô vendo aqui os rostinhos aqui de muitas pessoas queridas, com quem eu já tive o privilégio de estar um pouco, inclusive a professora Diná, professora Antônia, minha querida lá do teatro da UFBA. Bem, é isso. Acho que o César ele já disse um pouco, né? Eu tive o prazer assim de estar em Salvador em 2019 e agora estou em terras de Cuiabá, Mato Grosso. Quando vierem a estas terras, é só dar um alô que a gente se encontra por aqui. E eu vou ler o texto de apresentação dos Anais 2019, que com grande alegria lançamos. Foi realmente um esforço para conseguirmos, mas aqui estamos e eu estou muito, muito feliz mesmo. 2019 foi um ano de grandes desafios. Após o duro golpe que a democracia recebera com a retirada de uma presidenta democraticamente eleita, vimos uma temerosa condução da política nacional entre os anos de 2016 e 2018, em que conquistas de décadas eram solapadas a toque de portarias e reformas para beneficiar o setor econômico. A radicalização da polarização política nos anos de 2018 apontava para um país dividido, que com o aumento do clima de ódio e a difusão de mentiras por fake news, fez vir a ser eleito um Messias mito, que sob a máxima de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, prometia acabar com a corrupção da velha política. O discurso de Jair Bolsonaro, no primeiro dia do seu governo, com críticas à inversão dos valores morais, ao politicamente correto e à intervenção estatal, já dava a tônica do que estava por vir. Um governo liberal no plano econômico e conservador nos costumes. Com a bandeira do Brasil nas mãos, dizia que essa é a nossa bandeira que jamais será vermelha. O reacionarismo de Bolsonaro, que fetichiza com o nacionalismo colonialista, o militarismo e o armamentismo, não tem conseguido manter
o verde das nossas ricas florestas, o amarelo de nossas riquezas, o azul de nossas águas, céus, e o branco do nosso desejo pela paz. Pelo contrário, cada vez mais nossa bandeira tem sido respingada de vermelho em seu projeto necropolítico, manchada e reconfigurada de vermelho de morte. É diante deste cenário que, mais do que nunca, emergia a necessidade de fortalecimento dos direitos humanos e do retorno ao trabalho cotidiano político com as bases, para que pudéssemos entrar em ação para dar um basta a tanto sangue derramado. Fazia necessário nos reconectar, dialogarmos para nos fortalecermos e, a partir deste exercício coletivo, partir para a luta. É nesse contexto e buscando responder a estes desafios que as 7ª Jornadas Internacionais de Teatro do Oprimido e Universidade de Tou teve como tema Redes, Luta, Ação, Boal Presente. Pela segunda vez em terras soteropolitanas, as 7ª de Tou ocorreram de 6 de agosto a 11 de agosto de 2019, fruto da parceria do Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido, GESTO, com o Centro de Teatro do Oprimido, CTO, e com a Escola de Teatro, ETUFBA, a Faculdade de Educação, FACED, e os grupos de pesquisa Dramatis, Dramaturgia, Mídias, Teoria, Crítica e Criação, e GIPCIT, Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Vale destacar e agradecer o apoio financeiro para a realização deste evento, advindo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e a Pró-Reitoria de Extensão, PROEXT, da UFBA e da ETUFBA. Nesta histórica edição, tivemos recorde de participantes, para além dos 250 participantes originários de diversos cantos do país e também de outros países inscritos na plataforma eletrônica. Contamos com mais de 150 participantes nas comunidades em que realizamos parte das atividades da programação. Para além dos tradicionais minicursos, performances, mesas redondas e rodas de conversa, a partir das comunicações orais que ocorreram no campus de Ondina, UFBA, tivemos 2 vivências muito especiais. Pudemos exercitar o estar junto às companheiras e companheiros do Quilombo Monte Recôncavo e São Francisco do Conde, na Bahia, e da ocupação Manuel Faustino do Movimento Sem Teto da Bahia, MSTB, no subúrbio de Salvador. O evento só foi possível pela multiplicidade de mãos, mentes, corações e pés, que se colocaram em ação de construção por meses. Para além de pesquisadores e docentes, o protagonismo dos graduandos e pós-graduandos foi essencial para fazer deste projeto um ato estético político. Durante todos os dias, as feiras das guerreiras do Sem Teto ocupou o espaço do evento, nos ofertando oportunidade de alimentação saudável e de fazer a economia circular com os artefatos produzidos por essas mulheres de força, resistência e luta. Nesta edição, tivemos 40 comunicações orais postas em diálogos em 8 sessões temáticas, resgatando algumas histórias, escrevendo várias outras, experienciando processos pedagógicos libertários, lutando contra o patriarcado e machismo, desmanicomializando a vida, reconstruindo horizontes epistemológicos e teóricos conceituais, problematizando a formação, aprendendo com o campo e com os povos tradicionais e sistematizando processos político-estéticos. Algumas dessas comunicações foram desenvolvidas com textos completos e nos brindam com a potência prática do teatro do oprimido. Tratam-se de sonhações tecelãs, de experiências contemporâneas que nos atravessa e que nos toca, quer seja no campo, quer seja nos diversos espaços do urbano. Artivismos de cuidado, de debates sobre coleiras, de redes que acolhem, de viver em paz, de coletivos que se formam, de mundos éticos possíveis. Que os diálogos com tais textos possam continuar nos fortalecendo. Boas leituras. Maravilha, obrigado, Katiuska. Essa é a nossa apresentação. E a gente tem aqui 2 autoras
que participaram dessa edição. A Sônia acabou de entrar, nem estava sabendo, mas vou convidar para vocês fazerem uma fala antes de a gente passar para os anais de 2020, né? E esse anais de 2019, ele é interessante porque de todos os anais foi o que a gente mais teve publicação da saúde e do mundo psi, né? Então, foi bem interessante acompanhar e ver como que também o TO tem ganhado corpo no mundo da saúde. Então, a gente acabou de ler a apresentação dos anais de 2019, queria ver se a Thaisa ou a Sônia quer fazer um pouco um depoimento só para quem está do outro lado, ter um pouco de interesse em que tipo de material, que tipo de conteúdo vai encontrar ali. Se vocês quiserem comentar dos textos que estão ali. Sônia, eu sei que a gente publicou junto o texto, mas eu estou falando demais. Então, eu vou me mutar aqui, quero ver quem fala. Thaisa, Sônia. Eu posso falar muito rapidinho, né? A gente já sabe, o autor principal está ali, o dono da coisa primeiro, mas não é dono primeiro, porque justamente foi construído a muitas mãos, né? É uma participação muito importante que o César tem feito num projeto de extensão, né, aqui em Niterói, pela UF. Eu sou professora da UF. Oi, gente, boa tarde, não dei boa tarde. Eu saí de uma reunião de professores para vir aqui rapidinho, eu vou ter que voltar. Então, eu queria dar pelo menos assim, ter o prazer de dar um alô. Então, eu sou professora da UF, aqui da Saúde Coletiva, e a gente tem um trabalho desde 2017 de atenção, de trabalho no território com crianças, adolescentes e jovens em situação de rua, né? E a gente construiu, junto com toda uma rede, a rede de atenção psicossocial, um trabalho, né, de construir vínculos, né, de estar na praça, e aí isso ganhou o nome da ação Ocupa a Praça, né, mensalmente, durante mais de 2 anos, até o ano passado, que a gente, né, com a pandemia, tivemos que reinventar aqui histórias, e a partir desse encontro mensal na praça, onde a gente realizava oficinas, né? Oficinas com as pessoas, com os profissionais, com as crianças. E aí, numa dessas oficinas, foi, né, o César foi conhecer e depois trabalhou com a gente em oficinas. A gente trabalhou o tema das violências e foi assim, isso é um pouco, o texto traz um pouco dessa experiência, de um projeto de extensão que trabalhou junto, né, com a questão do teatro do oprimido, trazendo um pouquinho a questão de problematizar as infâncias desiguais, as violências, e aí eu acho que é isso, né? Em geral, depois acho que é bem bacana ali, sabe? Eu adoro, eu fico às vezes pegando o texto de novo, relendo. É muito bom relembrar. Eu falei que assim, é um grupo que tem alunos da psicologia, alunos da medicina, alunos do serviço social, profissionais da rede, então são psicólogos, assistentes sociais, professores da UF, técnicos da UF. Então é um grupo muito diversificado e que trabalha nisso de uma forma muito integrada com a rede aqui. A gente não está fazendo a coisa isolada, e eu acho que isso é um trabalho que repercute, né, de alguma maneira na rotina também dos serviços, que a gente acabou fazendo dentro do Centro de Atenção Psicossocial, né? Quando choveu, a gente acabou fazendo parte dessa atividade, e isso tem toda uma reverberação lá. É isso. Obrigado, Sônia. Acho que você já traz alguns elementos para trazer essa curiosidade um pouco sobre o que está ali, né? Não sei se a Thaisa quer comentar um pouquinho sobre as experienciações aí, pensando o público, né, universitário. E também agradecer, porque a Thaís também estava na equipe que acabou ajudando a montar os anais de 2019. Obrigado, Thaís, aí, por todo esse apoio. Boa tarde a todas, a todos. Bom, comentando brevemente, o trabalho Tecendo Redes para Acolher, a gente trata de um projeto envolvendo oficinas de teatro do oprimido e saúde mental de estudantes universitários. As oficinas foram desenvolvidas no ano de 2018 e 2019. Eu trago um pouco, né, dessa experiência no trabalho. E foram oficinas de teatro do oprimido realizadas com estudantes que entraram na universidade pelas cotas sociais e que são, ou naquele momento, né, eram moradores da Casa do Estudante Universitário no campus UFMT.
Então, a gente teve ali uma série de experiências com as oficinas e entendemos, né, junto com aquele coletivo, que também tem parte na escrita, a importância das oficinas nas relações, a importância das oficinas no fortalecimento dos vínculos e também na autonomia do grupo, que aos poucos pode pensar, né, os cuidados em saúde mental e também uma série de questões que eram importantes para eles enquanto estudantes, enquanto também os espaços políticos da universidade que eles poderiam ocupar, e como tudo isso também está envolvido com a promoção da saúde mental. Então, as oficinas de Teatro do Oprimido foram bastante potentes, né, bastante importantes para o grupo, e a gente estava ali como essa entrada por um projeto de extensão chamado Tecendo Redes para Acolher. Então, convido vocês a lerem, a conhecerem o trabalho. Acabei de descobrir que Thaís, lindo, muito bom, vale muito a pena a leitura. Acabei de descobrir que o nosso chat lá no YouTube não está funcionando. Já tem gente aqui, queria dar um oizinho. Não sei o que aconteceu, gente. Mas só o fato de vocês estarem aqui trocando já é ótimo. Mas depois da live a gente tenta dar um jeito para os comentários virem. Tem a Vanessa, o Rubens também que entraram aqui. Vanessa e Rubens, a gente está dando uma comentadinha de alguns textos, né? A própria Catiusca tem texto lá também, mas, enfim, para a gente também não ser algo enfadonho de apresentar tudo que está lá e deixar um pouco de curiosidade, a gente estava só pincelando mesmo. Vanessa, Rubens, vocês têm o desejo aí de contar um pouquinho o trabalho que está lá nos seus escritos? Vamos lá, Rubens, que saudade! Saudade. Tudo bem, César? Um abração. Que passe logo essa pandemia, que a gente possa promover uma nova Gitou presencial para que a gente possa se abraçar, se beijar, dizer que é ótimo estar vivo, né? Produzindo teatro, produzindo conhecimento. E falar um pouquinho do artigo, brevemente, eu faço uma reflexão acerca da importância do teatro na formação do professor de teatro, porque eu fiz licenciatura na UFBA e, na ocasião, infelizmente, eu não tive essa disciplina, eu não refleti sobre a importância do teatro do oprimido, e esse conhecimento eu tive acesso fora da academia. A gente sabe que sim, que na pós-graduação tem sim uma linha de pesquisa que discute, né, essa questão do teatro do oprimido, mas na graduação ainda é tímida essa reflexão. Então, tudo que eu conheci do teatro do oprimido foi fora da universidade. E eu faço essa reflexão, né? Porque é um teatro que traz empoderamento, que traz reflexão, que tira a gente da subalternidade, coloca a gente no lugar de protagonista, de questionador. Então, é nesse caminho que eu sigo no meu artigo. E fico muito feliz que, graças a Deus, né? Graças ao Lurum, saiu, se concretizou esse trabalho, mais um filho, e é momento mesmo de comemorar, né? Momento de comemorar. Fico muito feliz. E saudades, hein, César? Muitas saudades e reflexões super importantes, né? Porque é muito importante a gente registrar esses silêncios da universidade, onde ela não atinge, né? E quando a gente tem um contato, a gente vê a potência disso, né? Então, acho que o texto do Rubens traz isso. Muito, muito bom te ouvir, Rubens. Valeu. Vanessa, você quer fazer um breve comentário um pouco sobre essa aproximação entre o teatro do oprimido e a filosofia para fazer as pazes? Oi, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu estou falando desde a Colômbia. Obrigada pelo espaço, pelo convite. Sim, eu posso falar um pouquinho. A verdade, eu estou tentando ainda desenvolver como o teatro do oprimido ajuda a desenvolver essas capacidades que temos os seres humanos para fazer as pazes, pensando na autonomia mesmo, né? Autonomia desde o teatro do oprimido, como o sujeito tem que ser o dono da ação mesmo, né? Como não deixar passar a vida como se fosse um espetáculo, senão a gente agir, não esperar que sejam as instituições e outros
como se fala. Sim, que não sejam as instituições as encarregadas de fazer as pazes. As pazes se pode fazer desde o sujeito mesmo, desde mas não estou falando de uma paz interiorizada, onde eu estou na minha bolha, tranquilo, não. Eu falo uma paz desde o relacionamento com o outro, desde a política mesma, né? É isso, um pouco. Muito bom, a gente teve, então, 4 reflexões, aí, pílulas, né? Só para instigar dos 15 textos que estão lá, né? Tem textos lá que trazem um pouco do teatro do oprimido, inclusive, no contexto indígena, para fazer reflexões sobre a agroecologia. A gente tem textos que resgatam histórias, a gente tem textos que pensam o teatro da família, o teatro no campo. A gente tem textos que pensam as relações de gênero e sistematizam experiências de teatro invisível para a gente aprender cada vez mais, fazer cada vez mais melhor o teatro invisível. Tem textos sobre o CTO, que a Ellen está aí também, que ela faz a reflexão sobre a questão colaborativa, textos sobre diálogos teóricos, enfim, é uma série de textos, mas vamos então passar para comentar um pouco sobre como é que foi esse 2020, então, né? A gente então está lançando hoje de 2019, tivemos algumas pílulas, e agora 2020. Vou te convidar o Lico, então, aí, Lico, deixa eu só reativar o seu microfone aqui. Tenta ativar aí, Lico, que eu acho que você que vai ter que fazer. Porque o Lico vai ler, então, a apresentação desses anais. Tá ótimo, Lico, já dá para te escutar. Boa tarde, galera. Lico Turli falando diretamente de Salvador. Muito bom ver aí a galera. Nossa, Rubens está aí, Thaísa está aí, também Vanessa Messa, diretamente de Colômbia. Então, né, eu vou ler a apresentação dos anais dessa jornada 2020. A primeira virtual, quase não acontecia, acontece. Bem, enfim, rolou. Então, eu vou ler, tá? Também com muita alegria, como a Katiuska disse, porque eu penso que essa produção que o Gesto consegue fazer, né? Já há 8 anos de jornadas, são, para mim, talvez o maior banco de pesquisas, o maior banco de dados que nós podemos, sempre que necessário, buscar para trabalhar com vários temas que o TO desenvolve. Então, vou ler a apresentação da RGTOU 2020. Após 2 anos consecutivos, sendo realizadas na Universidade Federal da Bahia, a UFBA, a 8ª edição das Jornadas Internacionais de Teatro do Oprimido e Universidade iria ocorrer presencialmente na instituição que originou o evento, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a nossa querida Unirio. No entanto, a emergência da pandemia da Covid-19 desencadeou uma crise sanitária que, no Brasil, potencializou e agravou as diversas outras crises que já vínhamos vivendo nos campos político, econômico, social e cultural, com o crescimento do conservadorismo e um desenfreado cenário de brutais reduções dos direitos duramente conquistados pela população ao longo da história da nossa frágil democracia. Sabíamos que, em momentos como este, mais do que nunca, urgia nos mantermos juntos para caminhar, resistir e transformar. E é por isso que decidimos negar a máxima do isolamento social para, mesmo diante da necessidade do distanciamento físico, criarmos espaço de sociabilidade
de conexão, de presença e de solidariedade. Então, é nesse contexto que o Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido, o GESTO, o Programa de Pós-Graduação em Ensino das Artes Cênicas da Unirio, o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA e o Centro de Teatro do Oprimido, nosso CTO, instituições realizadoras desta edição, se juntaram a diversas outras instituições parceiras para fazer com que as GITOU tivessem a sua primeira versão virtual, por via remota. Do livro escrito por Augusto Boal, na primeira década do terceiro milênio, O Teatro como Arte Marcial, nos inspiramos a reafirmar a potência transformadora que o teatro pode ter, principalmente para movimentar o nosso resistir. Daí nasceu o tema do nosso evento, Teatro do Oprimido como Arte Marcial, Resistência em Movimento. E os 4 eixos que o estruturaram: política e resistência, educação e resistência, estética e resistência e pesquisa e resistência. Desde agosto, iniciamos uma interação semanal por meio de lives, em que foi possível resgatar a memória de cada uma das 7 edições da GITOU anteriores e, assim, atualizar os debates promovidos naquele momento para o atual contexto. Em outubro, nos reunimos durante 6 dias, de 19 a 24, com uma programação diversa, que incluiu múltiplos espaços de encontro. Arsenal do Conhecimento, onde nós tínhamos o lançamento de livros, conversas de resistência, diálogo com mulheres da política, os devires, que eram os minicursos, diálogos em movimentação, as apresentações das comunicações orais, fluxos, que foi o espaço de cuidados, intervenções estéticas de resistência, onde aconteciam as apresentações de processos estéticos. Prosas para esperançar, mesas redondas, rodas de proseio, rodas de conversa e visões da luta, que eram as mostras de vídeo. Certamente, um dos grandes desafios para desenvolver um evento virtual relaciona-se com a própria negação do direito ao acesso à internet, que perpassa desde as comunidades tradicionais que residem na floresta amazônica até a população negra das favelas nas grandes metrópoles brasileiras. Deste modo, privilegiamos a construção de uma programação assíncrona, que, juntamente com a gravação dos momentos síncronos, deram início à formação de um acervo virtual em Teatro do Oprimido, que pode ser acessado no nosso canal, no canal do Gesto, no YouTube, onde está aí essa galera toda assistindo, sem chat, sem problemas, depois a gente resolve, mas queria também agradecer aí a audiência aqui no canal do Gesto, a galera do YouTube. Bem, então, foi criado esse acervo virtual e vocês têm acesso lá. Nestes anais foram publicadas as 38 comunicações orais que foram apresentadas e debatidas durante as jornadas. Para além do resumo dos trabalhos, também foram publicados os vídeos com as apresentações referentes a cada comunicação, motivo pelo qual, nesse ano, não publicamos os textos completos, tal qual feito em anos anteriores.
Para além da já tradicional divisão entre comunicações de processo de pesquisa e de relato ou sistematização de experiências, inauguramos uma terceira categoria, práticas do teatro do oprimido na educação formal. Este movimento teve como objetivo potencializar o compartilhamento das experiências de educadoras e educadores envolvidas e envolvidos diretamente, nos diferentes níveis da educação formal, desde o ensino básico e médio até as formações em nível superior e ou técnica desenvolvidas pelas instituições de ensino superior ou profissionalizante, de modo a explorarmos os contextos de possibilidades de multiplicação criativa na educação. Esperamos que essas pesquisas, experiências e fazeres educativos possam nos retroalimentar para nos mantermos, abre aspas, em defesa da arte e da estética em tempos de crise e de paz, fecha aspas, conforme poetizava Boal em A Estética do Oprimido. Então, galera, boas leituras, bons movimentos e boas resistências. César Augusto Paro, Antônia Pereira Bezerra, Cachalote Matos, Ellen Sarapec e yo, que acá estou hablando, Licoturle. Beijos, axé. Graças, Lico. E a gente tem aqui um pessoal também que compôs, né? E que está aí nos anais com os resumos e as comunicações. A gente, na escrita falou da presença, né, Amanda? E a Amanda sempre nos provoca, né? Como é que a gente vai conseguir manter a presença do teatro mesmo nesse lugar? E ela traz toda a sistematização do rock, né? Quer contar um pouquinho, Amanda, o que as pessoas vão poder encontrar nos anais? Quero sim, gratidão, César. Primeiro, agradecer esse coletivo de luz aqui. Coisa boa a gente estar junto, né? Nas mais diversas qualidades de presença, né? Aí o conceito de telepresença diz o seguinte para a gente, né? Telepresença significa estar aqui em outro lugar ao mesmo tempo, ou aqui em vários outros lugares ao mesmo tempo, que é uma qualidade de presença diferente da presença física, mas ela é presença. E aí eu vejo que a gente conseguiu, né, nessa formação aí, nesse processo junto com um gesto lindo, né, que a gente desenvolveu várias formações, trabalhou com a Agitol, a gente conseguiu construir uma rede muito significativa, né, muito especial. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, a participação do Norte, ela nunca foi tão ativa como agora, né? Com a perspectiva do Norte das Resistências, a gente conseguiu a participação de todos os estados da região norte, né? Então, isso foi realmente muito significativo, que mostra aí, né, que essa dimensão da gente utilizar a tecnologia, né, possibilita, né, por meio da telepresença, a gente se conectar nas mais diversas qualidades, né? E aí o Rock Severino vai também trabalhar com essa dimensão, né? O Rock Severino foi um espetáculo que a gente montou durante o período de pandemia, em que a gente integralizou a Floresta Amazônica, o Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília e Portugal, né, para a montagem dessa obra, que foi com os nossos estudantes, mais de 30 estudantes do curso de teatro da Universidade do Estado. É interessante porque aí a gente conseguiu desconstruir, né, as grades curriculares, as opressoras grades curriculares, desenvolvendo um trabalho transdisciplinar, né, com cerca aí de 7 professores e professoras envolvidas, mais de 10 disciplinas, todas em volta de um mesmo projeto, né, de uma mesma obra, com cada um atuando da sua casa, né? Então, aí a gente conseguiu pautar a discussão da floresta amazônica e levar essa discussão para o mundo, né? Com a participação dos internautas, enfim. E aí, trazendo a dimensão, não poderia deixar o nosso amado Boal, eu queria trazer uma citação dele, que está aqui na página 139, que é a seguinte:
Se vivemos em uma monarquia da arte, é necessário que a base seja criadora para que se aproxime do vértice, democracia. É necessário que todos os homens e mulheres reconheçam que são artistas, produzam arte como artistas, e que todos os artistas reconheçam que são cidadãos e, na sociedade, atuem como tais. Então, assim, o Rock Severino, ele foi um dos 10, 11 espetáculos aí de 7 anos da história do Arte Comunidade, que veio nesse momento de pandemia, e que aí a gente traz o nosso objetivo primordial enquanto Arte Comunidade, que é desconstruir a pirâmide para a abertura da ciranda, né? Entendendo aí que essa pirâmide é opressora, né? Entendendo que é um espaço rígido, entendendo que é um lugar em que poucos, né, dominam ali no topo, e que a gente tem uma base oprimida. Então, a ideia ali do Arte Comunidade é desconstruir essa pirâmide, né? E possibilitar a abertura dessa ciranda. Como? Se eu for pensar aí na dimensão do teatro-imagem, qual é a realidade ideal? Qual é a realidade, a imagem real que eu tenho hoje? É da pirâmide? Opressora? Ótimo. Qual que é a imagem ideal? É a ciranda? É a maravilha, mas a gente sabe que a gente não vai chegar nessa imagem no ideal pela mágica, né? Então, a pergunta, como é que a gente faz para chegar na imagem ideal? É que o Arte Comunidade faz todos os dias, né? Pensa em metodologias para democratizar o acesso, né, ao fazer, né, a fruição e a perspectiva artística, né? E aí é isso, gratidão, né? Espero que a gente consiga aí, como uma multiplicadora também do Teatro do Oprimido, formada lá pelo Teatro de Ponto a Ponto. Vejo que hoje, com a inserção da tecnologia, a gente consegue trabalhar uma rede muito mais ampla e muito mais complexa, e acho que a gente está acertando, né? No experimento, fazendo, e agradeço muito aí a participação, o convite, e muito axé, seguimos juntos aí. Falando em fazendo, tem um fazedor aqui no grupo, o Barnier, que pode contar um pouco o que as pessoas vão encontrar aí, né, nesse desafio da disseminação do próprio TO, de encontrar outras formas, né, Barnier? Se você quiser comentar um pouco aí o que as pessoas vão poder encontrar no seu trabalho. E aí, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo direitinho? Fala, Caixa, gente, todo mundo, saudade de vocês. Então, o que eu apresentei na Gitu 2020 foi o que eu chamo, e o que o Lico também me deu esse termo assim, de presente, que é a didatização da árvore do teatro do oprimido, através de um jogo de tabuleiro, que tem o objetivo justamente de difundir o teatro do oprimido de uma forma bem simples. Eu falo superficial e às vezes as pessoas, mas superficial não é uma coisa pouca. Eu falo, não é uma forma rasa, é uma forma superficial. É ali tentar dar uma ideia da dimensão do teatro através da metáfora, né? Que é a árvore do teatro do oprimido, de uma forma interativa. Basicamente, o que a gente faz é transformar o pensamento simbólico, traduzi-lo em pensamento sensível. E tudo isso através de um formato de um jogo que é um jogo que faz parte do imaginário da nossa infância, né? Que é um jogo de tabuleiro, com aquela árvore linda, já fica uma coisa bem chamativa, colorida, interessante. E eu estou tendo feedbacks assim, muito legais, porque a partir da Gitu, o professor Lico me convidou para apresentar o jogo, né, na licenciatura na UFBA, e isso aí desencadeou uma série de coisas, e até um curso de extensão, né? O jogo fez parte agora, no início de fevereiro, de um curso de extensão de jogos, e eu estou descobrindo coisas sobre o jogo que eu venho desenvolvendo, das quais eu não imaginava que ele fosse capaz, né? Eu sempre, na hora de apresentar, eu falo que ele está em desenvolvimento e parece que vai ser um desenvolvimento constante. E isso também é uma coisa que eu descobri que acaba me contemplando muito, porque o TO é um desenvolvimento constante, né? A árvore, enquanto ser vivo, é um desenvolvimento constante, né?
até que os destruidores, né? Mas a do Teó eles não vão destruir, né? Enfim. Então, para mim, a Gitu, esse ano de 2020, né? Ter sido realizado, ter sido contemplado, conseguir apresentar a comunicação oral e o mini curso foi excelente. Tem aqui a minha co-orientadora, a Ellen Sarapek, que, aliás, eu conheci a árvore através da Ellen, e o Lico foi co-orientador da Ellen na dissertação dela sobre a árvore. Tem uma árvore aí, eu estou subindo uma árvore, eu acho. Então, assim, o jogo já está sendo desenvolvido na plataforma no Zoom, é isso aí, César, no Meet, e todas as vezes que a gente chega numa plataforma online nova, tem que fazer uma adaptação para que ele seja... para a gente consiga contemplar todos, porque, infelizmente, a internet ela não é democratizada. Então, nós temos alunos que acompanham pelos celulares e tudo mais. E aqui eu quero fazer um agradecimento público e, assim, da disponibilidade dos alunos da licenciatura da UFBA. A galera é porreta mesmo. Eles driblam qualquer 4G ruim, celular e plataforma, e brincam, e dão feedback, escrevem no fórum e tudo mais. Está sendo maravilhoso. Eu espero esse ano aí conseguir escrever algo mais concreto para apresentar essa árvore, esse jogo, e quem sabe, né, conseguir distribuí-lo aí para que a gente consiga ter mais uma ferramenta humilde de difusão, de multiplicação do teatro do oprimido. Muito obrigado. Muito bom, Manier. É isso, gente. Agora abro a fala aí para quem se sente provocado, para as considerações finais, quem quiser falar. Ellen foi citada, Antônio... César, eu queria falar rapidinho. Uma grande diferença dessa virtual que possibilitou, a gente leu, né, mas as parcerias, as instituições parceiras, que sem elas não seria possível mesmo a gente fazer. Então, as contribuições que chegaram da Universidade do Pará, da Universidade do Amazonas, ou seja, todas elas da UNB, né, que possibilitaram realmente funcionar, e foi criada, para mim, definitivamente, essa rede nacional de teatro do oprimido da universidade. Só queria sublinhar isso e agradecer muito a todas as instituições parceiras. Foi fantástico. Acho que o Lico já comentou, mas essa última de todo 2020, né, como foi virtual, a gente teve um ganho e uma realização de desejo que há muito tempo a gente vinha pensando, que era criar esse arquivo, né, esse grande arquivo, catalogar. Então a gente já deu um passo bem grande e está lá no YouTube do Gesto, vários e vários materiais, e a cada dia, a cada momento, a gente vai enchendo esse arquivo para que os pesquisadores possam usufruir, pesquisar, aprofundar. Então, a ideia é ter um lugar, um receptor, um recipiente que você possa nutrir o tempo todo com experiência de TO e possa fazer uso. Então, isso foi muito, muito bacana. Bom, eu estou muito feliz, né, de estar aqui. Acho que 2020 foi um ano bem difícil, todos já sabemos, todos nós já sabemos. Foram muitos desafios, nos pegou de surpresa, nos adoeceu, nos meteu muito medo, mas eu acredito e estou vendo, né, que 2021 nada melhorou em relação à pandemia, mas eu acho que os nossos corações e as nossas mentes estão mais pacificados, né, apaziguados, e que a gente está pronto, eu não sei para o quê, né? Estamos prontos para a chegada da especialização em teatro do oprimido e muito provavelmente, derivado dessa especialização, um mestrado profissional em teatro do oprimido. Estamos prontos para a criação do nosso site, né, consolidando
o nosso grupo de pesquisa, que acabou de ser registrado no diretório do CNPq, e afirmando aí, aprofundando nossas relações, né? Todo esse movimento nos aproximou muito, nos levou a nos conhecermos melhor, né? Eu, César, eu, Lico, eu, Ellen, eu, Cachalote, Luzirene e todos nós, e começar a primeira live do ano celebrando 2 produtos bastante significativos desse movimento, desse ativismo, dessa militância, enche meu coração de alegria, né? Me conforta, é muito promissor. Eu disse hoje de manhã numa reunião a Cachalotes que nós estamos começando com o pé direito e eu acredito muitíssimo, né? Que daqui para frente tudo vai ser diferente. Diferente porque esse desafio lançado aí nos adoeceu, sim, nos meteu muito medo, nos deixou bem apreensivos, mas nos obrigou a nos reinventarmos. E certamente o lucro dessa reinvenção serão grandes bônus para a gente. E eu fico bem feliz aqui de reencontrar a Catiúcia e saber que ela está quase do outro lado do mundo, né? Mas está lá produzindo e está engajada com um tema que me é muito caro. A gente se conheceu no outro contexto, no contexto da semiologia teatral, mas não deixa de ser também uma militância, porque são ferramentas de análise do espetáculo e são ferramentas políticas, porque no final das contas a gente acaba descobrindo a ideologia, né, de qualquer peça, qualquer que seja essa mensagem emitida, é essa ideologia que a gente busca no final. Então, gratidão aí por tudo, Catiúcia, pelo seu empenho na concretização aí desses análises. Gratidão a Ellen, a Lico, a Cachalote, a Luzirene, né, todos do Gesto no primeiro momento, por serem quem vocês são, né, e por eu ter conhecido vocês mais profundamente, nesses, digamos, 3 últimos anos, porque desde 2018, né, que a gente começou a realizar as GITUs aqui em Salvador. E gratidão aí também ao Guarnier, a Vanessa, a Luzirene, ao Rubens, que está aqui, a Amanda, juntamente com a Jaqueline, que já saiu, mas sou grata por vocês cruzarem a minha trajetória e as nossas jornadas se fundirem nessa ordem do dia, né? Nessa pauta que é o teatro do oprimido, que todo mundo sabe que eu sou uma militante, mas tímida, não faço muito barulho, mas vou caminhando caladinha e aos poucos, e a gente chega lá. Estamos chegando lá. Boa tarde a todos e obrigada por esse momento. Ellen, Luz, Irene, quer fazer uma parceria? O que eu tô falando? É que olha só. Falar Não, estou escutando, acho que teve tanta coisa bacana, tô tão bom ver essas carinhas, estou igual a Antônia. Eu estou pensando positivo que 2020 entre, só que eu não acho que é com o pé direito que a gente tem que entrar, viu, Antônia? Acho que a gente tem que entrar com o pé esquerdo. Enfia esse pé esquerdo de uma vez por todas para ver se esse negócio Eu acato a correção, para ver se essa nossa realidade muda. É a única coisa que eu falaria. Vamos meter o pé esquerdo para ir para frente. Mas eu tenho certeza que a gente vai. Esse ano vai ser bacana. Fico também muito, muito agraciada de ver os rostinhos das pessoas aqui, que eu gosto muito, conheço quase todas aqui. E a felicidade de ter o Teatro do Oprimido aí, né? Voando pelo mundo, pelos passarinhos, né? Coisa linda, né? Que a gente há 10 anos atrás já não via. Forma agora a gente tem outro Teatro do Oprimido espalhado. E isso é lindo. Beijo em todos vocês. Essa live aqui hoje foi possível também graças ao apoio que a gente teve de uma rede de guerreiras aí, a Rede Mulheridades Plurais. Então, acho que em nome do Gesto, queria agradecer. Luzirene, se você quiser fazer uma palavrinha de considerações e também até sobre a própria rede, para divulgar um pouco a atuação de vocês. Certo. Então, eu estou aqui como representante dessa rede.
E essa rede também surgiu a partir de ações do Gesto, né? Então, assim, eu tenho acompanhado as GITUs desde 2018, mais efetivamente, né? Não que essa vontade não fosse anterior, mas, assim, agradecer a parceria, assim, muito mais próxima do Gesto, assim, tem o meu amigo aí, brother, que é o Lico, a gente nos desafiamos aí o ano inteiro trabalhando juntos, junto com a Antônia, e essa rede surgiu a partir do grupo de estudos virtuais em Teatro do Oprimido, encabeçado aí pelo Lico, que a gente fez no primeiro semestre de 2020, e aí a gente, desse grupo, lá surgiram um grupo menor de mulheres que atuaram nesse grupo de estudos, e a gente criou a rede, que é uma sementinha aí do Teatro do Oprimido. A gente está caminhando, a gente está estudando o livro Teatro das Oprimidas, né, da Bárbara Santos. O ano passado inteiro a gente fez isso, de agosto a dezembro, e nos desafiando também de trabalhar com o Teatro do Oprimido virtualmente. Então, esse trabalho continua agora, esse ano, né? Nossa primeira reunião é dia 27 de fevereiro, então a gente deu um tempo também, as férias de 2 meses, para a gente retomar esse trabalho. Então, só agradecer esse momento. Eu acho que o Grupo Gesto, com o lançamento das GITUs aí, dos anais, e essa possibilidade de futuro aí da gente, desses novos desafios. Só agradecer mesmo, pessoal. Obrigada. Para fechar nesse 1 minuto final, vamos chamar alguém que estava lá no chat. Simone, você quer dar uma palavrinha? Simone estava lá no YouTube, queria interagir no chat, não conseguiu. Você quer dar uma palavrinha, Simone, de tchau aí, de oi, tchau? Que o nosso tempo também já está... Não estava muito preparada para isso, mas... Gente, muito obrigada pelo Agitou, por tudo, né? Pelos resultados todos de rede, de trabalho junto. A gente está trabalhando na Rede Mulheridades e muitas pessoas que estão na rede foi por causa do grupo do Lico, né? Durante o ano, e a gente acabou se encontrando, se conhecendo. Então, tem muitos frutos aí e tem muita troca, né? Na rede a gente está conseguindo fazer muitas trocas também. E, enfim, contato sempre, né? Com a Ellen. Queria estar mais em contato com a Antônia, com o Lico. E a gente está fazendo trabalho com as meninas velozes aqui também, com o Teatro do Oprimido, e multiplicando com as alunas da graduação. Está sendo bem legal também. Obrigada, a rede. Agitou a todos vocês. Obrigado a todo mundo, agradeço a todos que estão aqui, que estão aí do outro lado, que estão aí daqui a 1 ano assistindo isso. É muito bom ter vocês, a gente continua nessa construção. E agradecer você também, né, César? Você e Catiúcia, a gente sabe que não é fácil esse trabalho dos anais, é uma parte muito complexa de nosso editor, e ficar com essa parte realmente é bem pesado. Muito obrigado aí, Catiúcia, César, por sempre toparem essa parte. Mesmo. Mas é muito prazeroso, você viu? Eu já sei a tese da Vanessa Duarte, as reflexões da Amanda, daqui a pouco não cabe mais lugar de tantas ideias e coisas bacanas que estão lá. Obrigado, pensar no dói, pensar no ocupa espaço. Obrigado, Catiúcia. Agora está no ar a vinheta de fechamento do evento. Na tela aparece um fundo amarelo, que vai sendo tomado por tiras que lembram tecidos. Aparecem então as informações com a ficha técnica deste evento. Essa ficha desaparece e, na sequência, aparece uma barra branca no centro da tela com as logos dos realizadores, apoiadores e produtores do evento.